Hoje eu quero ler para você o texto que vai aparecer agora aí na sua tela, Jeremias, esses versos de Jeremias 17, o verso 1, o verso 5, o verso 9 e o verso 13. Eu queria ter tempo para explicar o ambiente, o contexto histórico todo, mas não vai ser possível. Eu já falo muito tempo para além do que eu gostaria e eu vou tentar me concentrar nesses que são, na minha opinião, os versos basilares desse capítulo 17 do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que, como aconteceu com quase todos os profetas, foi acusado de ser um traidor. Traidor do povo de Israel, traidor da religião, traidor do templo, traidor dos sacrifícios, traidor do sacerdócio, traidor da academia religiosa, dos escribas, acusado de ser traidor. E quando você lê o texto do profeta Jeremias, você não precisa nem de muita instrução histórica, basta saber ler. E ler de carreirinha, do princípio em diante, que você vai ver como o tempo todo Jeremias foi considerado um traidor do povo, porque ele batia de frente com a opinião dos líderes de Israel, dos líderes políticos, dos líderes religiosos, dos profetas vendidos para o sistema, para o establishment. Batia de frente. E aí foi perseguido, foi colocado em poços, foi aprisionado, foi agrilhoado, foi exilado, foi banido, foi exposto à vergonha pública, foi desmoralizado, porque ele dizia que toda vez que ele abria a boca, ele tinha que dizer a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor na boca dele, num contexto onde a nação estava corrompida e pervertida, dominada por lideranças perversas. A religião servia como um sistema de validação da política da corrupção e da perversão e da desumanização. E havia uma concessão total para que todo mundo cultuasse as loucuras que bem desejasse. E Jeremias se insurgia contra isso em nome do Senhor, e a angústia dele, conforme ele próprio diz, é que ele tinha sido seduzido por Deus. Ele diz: desde que eu era menininho, tu me seduziste, e eu seduzido fiquei. Eu não tenho como inventar outra palavra que não seja a palavra que eu ouço de ti e que está no meu coração e que é coerente com a tua revelação aos nossos pais. Eu não estou inventando nada. Ele chega a dizer, num texto lindo, quando ele afirma que o Senhor era aquele que ele seguia. Ele diz: eu sou pastor porque te sigo, mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, é o verso 16. Ou seja, o que ele está dizendo é que eu não tenho outra via, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho o que inventar. Tu me seduziste, eu seduzido fiquei, e eu sou pastor seguindo-te. Eu não sou pastor seguindo os meus próprios caminhos, pensamentos, ou modas da hora, ou os acordos com a maioria. Não, eu fiquei seduzido pela tua palavra. E eu sou pastor seguindo-te.
E aí, o que eu quero falar com você de maneira pontual hoje é o primeiro. E olha só qual é a síntese desse verso primeiro, que o Braulio vai mostrar para você aí. Ele diz assim: o pecado de Judá, está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. Isso é uma coisa violenta. Violenta. Olha as imagens. Preste atenção. Diz que o pecado de Judá está escrito, está lavrado. Lavrado onde e como? É lavrado como um ponteiro de ferro, como quem risca com ferro, com uma ponta de ferro, cria um sulco, escrevendo naquelas tábuas de pedra do coração a iniquidade desses que aqui são objeto da palavra de Deus. E se diz mais ainda: estão escritos com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua. Usa uma imagem de Moisés, das tábuas da lei, está dizendo: o coração de vocês é pedra. E o pecado de vocês não é o mandamento de Deus que está gravado com ponteiro de ferro ou com diamante pontiagudo que rasga tudo, não. O coração de vocês é de pedra, são tábuas de pedra. O que está gravado aí é o pecado de vocês, que vai ficando algo cada vez mais conjugado, vai se tornando orgânico, vai se transformando em coisa lavrada no caráter, vai se transformando em manifestação como um texto de uma porteira de entrada e de saída. Vocês se tornaram o pecado de vocês. O pecado de vocês se transformou em algo explícito, como uma lavratura, como uma escritura com ferro pontiagudo ou com diamante que se escreveu e está aí no interior de vocês. O caráter de vocês está lavrado pelo pecado que vocês insistem em praticar, cometer a iniquidade, a mentira, a injustiça, a maldade, o ódio, a raiva, a amargura, a inveja. Estão aí, está na cara de vocês, está na vida de vocês, se manifesta como conduta, se torna exteriorizado. É como algo escrito no portão da entrada de uma cidade amuralhada. Qualquer um que chega, enxerga. Isso é inapagável. Está lavrado no coração de vocês. Não é o que é inapagável pelo próprio homem, não, Braulio. Mas é o que eu estou dizendo. Essa é a primeira coisa. A segunda é essa que aparece no verso 5. E o que aparece no verso 5 está dito aqui: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É o que diz o verso 5. Maldito o homem que confia no homem. O que você está dizendo? Que a gente não deve confiar em mais ninguém nessa vida? Não, não é isso. Se está dizendo é num outro nível. Maldito é o homem que faz projeção de confiança espiritual num outro homem, que transforma um outro homem no seu mediador, no seu representante, que transforma um outro homem na sua própria mente, que entrega a sua mente para ser conduzida por outras pessoas. Maldito é o homem que, confiando no outro homem, o faz
porque isso tudo acaba em maldição. Acaba em maldição. Você que coloca a sua confiança em outras pessoas, como eu vejo a maioria dos crentes, não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho de Jesus, não confiam em Jesus para andar com ele, para obedecê-lo, para segui-lo, mas são capazes de confiar nos seus sacerdotes preferidos, nos seus pastores, nos seus bispos, nos seus supostos apóstolos. O que eles dizem, eles obedecem, eles fazem contra a palavra, contra o Evangelho, contra Jesus, e não sabem ainda que colocar a confiança no homem nesse nível contra o Evangelho, quando um ser humano está ensinando o que é contra a palavra, o que é contra o Espírito ensinado por Jesus, esse cai em maldição, inapelavelmente. Se você está nessa, você já está sob maldição. Isso não é bruxaria, não. É a gente que constrói essa maldição de viver contra o ensino da palavra, de viver contra a palavra profética do Evangelho. Quem quer que faça isso já se colocou em maldição. Quem quer que diga, não, eu entreguei a minha vida, a minha mente para ser controlada, para ser levada, para ser guiada por uma pessoa, e não importa se o que ela está dizendo é diferente do que você diz, que o Evangelho diz, mesmo quando você me mostra. Tem gente que não adianta você mostrar a verdade. Elas não querem pensar. Elas decidiram se agrilhoar, se algemar, se umbilicalizar ao engano e à mentira e alimentarem-se do engano que lhes é ensinado por mentirosos. É isso que Jeremias está dizendo, é isso que Deus, por Jeremias, está dizendo a quem quer ouvir. Isso produz, no fim, maldição. Isso acaba muito, muito mal, na infelicidade mais horrorosa. E depois você vem perguntar por que supostamente você obedeceu a Deus e a vida acabou assim. Você nunca obedeceu a Deus. Você entregou a sua vida porque você é um preguiçoso, que prefere entregar a sua alma para ser conduzida, mesmo que seja contra o Evangelho. Aí você ouve o Evangelho, ele é dito, você não pode negar que aquele é o Evangelho, mas você diz, eu prefiro assim mesmo, ser conduzido por esse outro homem, porque as promessas que ele me faz são melhores, como acontecia nos dias de Jeremias. Jeremias dizia, arrependam-se, senão vocês vão ser levados para cativeiro. Senão o rei de Babilônia, Nabucodonosor, vai tomar essa cidade. Se a gente não mudar nossa conduta, nossa atitude, nós vamos para o cativeiro. Mas mesmo havendo a evidência toda de que Jeremias falava segundo aquilo que era o espírito da palavra de Deus, segundo a própria história acumulada da coerência dos profetas de Israel, mas mesmo assim eles davam de mão a Jeremias, o amaldiçoavam e seguiam segundo os ensinos dos pastores do engano. E o que o Senhor Deus diz é, isso vai acabar muito mal. Aquele que entrega a vida para ser conduzida pelas intenções e construções e arquiteturas de outros homens, tendo a chance de ver o que o Evangelho diz, qual é o prumo do Evangelho para a vida, mas mesmo assim prosseguem, esses caem em maldição. E o texto é claro, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração.
do ensino do Senhor. Aí vem um terceiro verso, que eu quero ressaltar, está no verso 9, e diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Aquele que confia apenas nas conclusões do seu próprio coração cairá em engano. Aí tem alguém aqui com a gente e diz: não, Caio, olha, dessa segunda parte que você falou no verso 5, eu estou livre. Eu sou um livre pensador, eu ando por conta própria. Eu não tenho nada a ver com esses que entregaram a mente para ser conduzida pelos pastores do engano, que não seguem o caminho do Evangelho. Não, eu não. Eu sou eu mesmo. Eu sou a referência para mim mesmo. Eu sou um livre pensador. Eu conheço muitos livres pensadores. Não são pessoas vinculadas a nada, mas cultuam, muitas vezes até de modo narcisístico, as suas próprias conclusões, seguem as pulsões do seu próprio coração. É o que eles querem, é o que eles imaginam, é o que eles concebem, é o que a construção e a arquitetura de pensamento deles produz. E é o que eles chamam de deduções do meu próprio coração. O problema é que o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Assim, aquele que confia apenas nas conclusões do coração cairá em engano. Você me vê aqui todo dia ensinando, mas eu não estou confiado nas minhas conclusões. Aliás, faz muitos anos que eu não tenho conclusões. Se eu não puder concluir, segundo o Espírito de Cristo, segundo o ensino de Jesus, segundo a palavra do Evangelho, segundo o escopo da revelação, eu não quero pensar com outras categorias. Quando eu digo aqui todo dia que Jesus é a minha chave, entendo isso. Eu não confio nas conclusões do meu próprio entendimento. O meu coração já me levou a muitos enganos. Eu já aprendi há muito tempo a não confiar no meu coração, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eles são caprichosos, eles podem ser egóticos, mesmo que disfarçados de piedade. Eles podem ser tomados de luxúria, vestida e camuflada de bondade piedosa. Eu sei como o coração é enganoso, de modo que eu não quero ter mais as minhas próprias conclusões há muitos anos. Se eu não puder concluir segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo o Espírito de Cristo, eu prefiro não ter opinião, não ter conclusão. Agora, você pode ter certeza que se você me vir veementemente opinando, com a veemência daqueles que não retrocedem, que não voltam atrás e que estão dispostos a viver em perdas, é porque o meu coração está confiante. Como diz o verso 16, eu não recusei ser pastor seguindo-te. Ou seja, eu não escolhi um outro caminho para pastorear, eu só escolhi o caminho da obediência. Só quero ser pastor segundo o teu caminho. Porque eu não confio no meu próprio coração.
nem no meu próprio entendimento, nem nas minhas melhores conclusões. Eu sou tudo menos um livre pensador. Não confio em outros homens, eu confio na palavra, eu confio no Espírito de Cristo, eu confio no Evangelho. É daí que me vem o prumo da vida e o sentido da vida, e disso eu não posso me desviar, senão eu perco o alinhamento que abre o canal do derrame da graça de Deus alimentando o meu ser. De modo que, ai, daquele que confia apenas nas conclusões do coração, porque ele cairá também em engano. Ai daquele que entrega a vida a outro homem, ai daquele que se toma como referência para si mesmo, que se elege como medida de todas as coisas e perde a referência da palavra, deixa de ser pastor seguindo o Evangelho, deixa de ser alguém que anda segundo o Evangelho, mas passa a andar segundo as mirabolâncias do seu coração. E eu sei o que eu estou dizendo, porque aqui entre nós, praticamente a maioria já vive nesse estado horroroso, que os levará ao engano, que os levará ao chão movediço, que os colocará deitados naquela cama, sacudindo no abismo, como eu mostrei na introdução do Papo de Graça de hoje. Aí está só preso por um fiapo de pensamentos pessoais, em desassossego no abismo. Ai daquele que escolhe isso, vai cair no engano, esse fiapo vai partir e o mergulho no vácuo será inapelável. Aí eu trago a você a memória do que eu acabei de dizer outra vez. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Nosso coração, o meu coração, é enganoso mais do que o diabo, mais do que demônios, mais do que ciladas dos homens. Pior do que tudo é o meu coração. É eu entregar a minha vida às deliberações do meu próprio coração, porque ele é mais enganoso do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Olha essa palavra, desesperadamente. Ele tem uma pulsão ávida, um tesão na corrupção. Isso opera de maneira latente. Muitas vezes não é nem perceptível por nós, mas está lá. Esse desespero do capricho. E ai daquele que se entrega a isso, porque mergulhará, é uma questão de tempo, no engano total. É enganoso o coração. Aí isso nos leva a mais um verso que eu quero ressaltar, que é o verso 13, aqui de Jeremias 17. Veja comigo o que esse verso 13 nos diz. Nos diz que separados de Deus é trágica a nossa vida, ela é apagada e perde o significado. Separada de Deus, ou afastados de Deus por escolha, por deliberação, a nossa existência fica assim, apagada e perde completamente o significado. Agora eu quero que você compare as duas vezes nesse texto de Jeremias 17, em que escrito, ou escritura, ou está escrito, aparece. A primeira é no verso inicial, que eu já falei sobre ele rapidamente, quando diz que o pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro
com diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares, ou seja, nos cultos deles, tudo está maculado. E é possível verificar a manifestação clara e explícita desse pecado deliberado em todas as manifestações, inclusive nas expressões do culto, do que eles dizem acerca de Deus, do que eles pregam. Está escrito, eles não podem fazer diferente, porque tiveram isso lavrado nos seus caráteres, pela repetição e pela prática constante, ininterrupta das mesmas coisas. Chega um tempo em que o caráter vira uma tábua de pedra com a lavratura do seu próprio pecado, feita de maneira inapagável. Inapagável. O homem não consegue apagar isso de si mesmo. Está escrito e pronto. E quando se insiste nisso, esse é um caminho sem volta. A menos que se tenha um coração quebrantado e arrependido. Do contrário, é um caminho sem volta. Agora, aqui no verso 13, você lê o seguinte: ó Senhor, esperança de Israel, minha esperança, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam, e aqui quando se diz dos que te deixam, é de Deus mesmo. Não tem nada a ver com deixar uma congregação, deixar o ministério do pastor tal, do sacerdote tal, deixar esta religião, aquela religião. Não, isso tudo é criação dos homens. Religião é clube, é torcida organizada. E é torcida na Copa do Mundo religiosa. Cada um torce pelo time do seu país, da sua área do mundo onde vive. É só isso. Não tem nada a ver com Deus. É fenômeno de congregação, de definição patriótica, nacionalista, cultural. É das crenças que se transformam em dogmas, que são feitas sagradas, mas é só isso, é só um fenômeno de natureza socioantropológico, psicológico, é só isso. E não é disso que eu estou falando de deixar a Deus. A palavra de Deus, a consciência de Deus, a certeza da revelação de Deus. É disso que eu falo, é disso que se está falando. Desses que deixam a Deus serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim, diz o Senhor, os nomes deles serão escritos no chão. Veja só, o pecado deles está escrito com uma lavratura de diamante na tábua de pedra do coração. Mas o nome deles diante de Deus é apagado como uma escritura no chão. Aí tem um lado positivo dessa imagem da escritura no chão. Está em João 8, que quando uma mulher apanhada em adultério é colocada diante de Jesus, e hipocritamente os religiosos perguntam o que se deveria fazer a ela, o que Jesus diria e dizia. E eles ainda transferem culpa para Moisés, dizendo: Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, embora eles é que quisessem jogar a pedra. O que tu dizes? E Jesus não ofereceu o mandamento do Monte Sinai, mas ofereceu o mandamento da palavra do Evangelho, do monte das bem-aventuranças, da palavra do perdão e da misericórdia.
e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E antes de eles chegarem, se diz que Jesus estava escrevendo no chão. Jesus ergue-se, diz o que disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra, e diz: e voltando-se, passou outra vez a escrever no chão. Escrever no chão. Só Deus sabe o que ele estava escrevendo no chão. Mas o que quer que se escreva no chão é apagável. Quem quer que escreva algo no chão não está com a intenção de que aquilo permaneça. E ali Jesus estava pegando o contraste aqui de Jeremias 17, porque os religiosos queriam lavrar o pecado daquela mulher com ferro pontiagudo e com ponta de diamante na porta da cidade e fazer um altar de pedras cobrindo-a. Contrasta isso escrevendo no chão. Quem sabe alguns deles puderam ler, mas eu não estou aqui para especular, exceto para dizer que o que quer que tenha sido, que Jesus tenha escrito, não era para ficar. Era para ser apagado, porque o passar dos pés apagaria, assim como o passar da vida apagaria todo o pecado daquela mulher, assim como ele apagou o pecado daquela mulher, quando perguntou a ela: escuta, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Foi todo mundo embora? E ela disse: sim, Senhor. Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Eu apago o que eles estavam querendo lavrar com ferro pontiagudo e com na porta da cidade, com diamante. Eu apago, como quem apaga escritas do chão. Esse é o lado positivo. O meu pecado é apagado por Jesus, como quem apaga uma escrita no chão. Mesmo que os homens tenham lavrado isso na porta da cidade, Jesus apaga. No entanto, preste atenção. Aqueles que se apartam do Senhor, o que se diz aqui, é que os seus nomes são apagados da memória eterna, como se apaga um nome escrito no chão. É gente que insiste, que insiste, que insiste, e que vai tendo o seu próprio pecado lavrado no seu coração de um lado. De outro lado, essas mesmas pessoas não sabem que os seus nomes estão sendo apagados da memória eterna, como quem tem uma escritura lavrada no chão, aonde o vento apaga, a chuva leva, ou o passar dos homens por cima destrói qualquer que seja a memória. Você crê mesmo na palavra de Deus? Porque se você crê, leve isso a sério. Os judeus não levaram e foram atropelados pelo bonde da história. Foram para cativeiro, viveram as piores experiências à época. Durante 70 anos no cativeiro e depois as amarguras e dificuldades de tentarem reconstruir uma vida que levou séculos para ser refeita, porque não deram ouvidos à palavra de Deus pelo profeta Jeremias. O nome dos que se apartam de mim, os nomes dos que se apartam de mim serão escritos no chão. O nome
dos que se apartam de mim serão escritos no chão. Por quê? Porque abandonaram o Senhor, a fonte da água da vida. Eu não quero brincar com nada disso. Quem me conhece sabe que eu não chego nunca para ameaçar ninguém de nada, mas eu também não transijo com a revelação. E tudo que eu falei aqui está de acordo com o Espírito de Cristo e com o Espírito do Evangelho. Foi Jesus que disse e repetiu o que João Batista tinha dito. Raça de víboras, a natureza de vocês se transformou numa coisa peçonhenta, irreconhecível, hipócritas, mascarados, mentirosos, duros de coração. Foi Jesus que disse: permaneçam em mim, eu permaneço em vós. Apartem-se deliberadamente de mim e eu me aparto de vocês. Tudo isso anda segundo o Espírito do Novo Testamento, do ensino de Jesus. Por isso, eu tenho Jesus como minha chave interpretativa, creio completamente no que eu acabei de dizer a vocês, palavra por palavra. E eu espero que o Espírito Santo tenha chacoalhado alguém, tenha acordado, porque a grande maioria dorme, enquanto caminha como um sonâmbulo na direção do precipício. O coração cada vez mais endurecido, empedernido na alma, com o seu pecado sendo lavrado como escritura de iniquidade no peito, no coração de pedra, que virou uma tábua, uma escritura contra o próprio indivíduo, porque ele não se arrepende, mas prefere, ao invés de confiar na palavra do Senhor, entregar a sua vida para que outros homens o conduzam, mesmo que seja contra o Evangelho. Fazem assim. Então, dizem, não, eu confio em mim mesmo. E perdem a referência do Evangelho. E aí o Evangelho deixa de ser seu ponto de partida, seu ponto de referência, seu ponto de vista, seu ponto de chegada, e se perdem porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, ninguém o conhece. Ou ainda, porque na persistência nessas coisas tiveram os seus nomes apagados da memória eterna. É o que dá em cultuar um coração de pedra, achando que não há consequências. As consequências estão postas. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, mais um dia aqui, mesmo que eu esteja clamando no deserto, eu clamarei no deserto até o último dia na minha vida, porque tu me seduziste, eu seduzido fiquei. E eu não tenho outra palavra a ensinar, a pregar, a não ser a palavra desse que é a fonte das águas da vida, que é aquele que me cura e eu curado me torno, que é aquele que, em sendo seguido, me dá o poder de pastorear para a vida, para a verdade, não para o engano e não para o abismo. Eu te peço que todos tenham entendido e que muitos se convertam à palavra do Evangelho, alguma coisa lhes penetre perturbadoramente no coração e lhes vire o ser do avesso.
na direção da luz. É o que eu te imploro que seja agora, em nome de Jesus. Amém e amém.